Finalmente um drama nesse canal, hein, meus amigos? Porque estavam tendo muitos romances, chega de romance por enquanto, pelo menos no vídeo de hoje. Eu trouxe para vocês o livro dos Baltimore, de Joel Dicker. É a história da família Goldman. Fiz um esqueminha para ficar fácil para vocês entenderem melhor por que se chama livro dos Baltimore. Vamos lá. É a família Goldman, que é dividida nessas duas partes aqui. Nós temos a família Goldman, que mora em Baltimore, e a família Goldman, que mora em Montclair. A família de Baltimore é formada pelo tio Saul, tia Anita, Woody e o Hillel. E a família de Montclair, que é a família mais pobre, a parte da família mais pobre, melhor dizendo, é formada pelo Marcos, que é o nosso narrador, e os seus pais. E por que existe essa divisão nessa família? Por causa do prestígio social e financeiro. O avô do Marcos, o narrador, ele não era uma pessoa pobre de tudo, não. Ele tinha lá uma condição financeira boa, cuidou dos 2 filhos, com dignidade, pôde proporcionar tudo do bom e do melhor para eles, porém ele não tinha grande status financeiro, não. O tio Saul conseguiu erguer um império para a família Goldman, tirou os pais de situações financeiras difíceis que eles estavam. A tia Anita também era médica, então a família também já tinha um prestígio, então juntou o útil ao agradável e assim eles construíram casas, mansões, casas de veraneio, carros luxuosos. Então eles construíram esse patrimônio gigantesco. E a família de Montclair, que é a família do Marcos, não é lá grandes coisas financeiramente. Eles são de classe média, o Marcos estudava em escola pública, tirava boas notas, mas nada além disso. E os tios de Baltimore, os ricos, tinham um filho chamado Hillel. Mas aí, o Hillel, por ser filho prodígio, é aquele estereótipo do nerd, magrelo, franzino, feio, sofria bullying nas escolas e ele não conseguia parar em nenhum colégio porque ele era inteligente demais e ninguém estimulava ele corretamente. Então ele se sentia entediado, ele não queria estudar na escola, ele preferia ficar em casa estudando autonomamente porque ele aproveitava melhor seu tempo. Só que aí tinha que estudar e em uma dessas escolas ele começava a apanhar de valentões porque não tinha força física nenhuma, então esses meninos mais fortes se viam no direito de bater nele e ele não tinha como se defender, até que um dia do nada surgiu um menino e começou a defender ele, batia nos valentões, conquistou o respeito de todo mundo na escola, que é o Woody. E ele e o Hillel viraram grandes amigos até chegar ao ponto de a família Goldman de Baltimore adotar o Woody como filho. Não legalmente no papel, mas o Woody passou a viver com eles. Então, se tornou o irmão de Hillel. Em contrapartida, o Marcos, que já era um Goldman, ficou muito triste porque o Woody foi adotado pela família do tio Saul dele, que era um tio que ele amava. Ele tinha o tio como uma referência paterna até mais do que o seu próprio pai, porque ele ensinava coisas, ele brincava, ele tinha dinheiro, então ele proporcionava viagens melhores, mais condições de divertimento. E ele e os primos eram muito amigos, formaram a gangue dos Goldman. E eles conheceram um menininho ao longo do livro chamado Scott. E esse menininho era doente, tinha fibrose cística, ele não podia correr, fazer grandes esforços. E os meninos já estavam naquela fase da empolgação com o esporte, futebol americano, corrida e tudo mais, e aí eles não podiam fazer muita coisa assim com o Scott porque ele não aguentava. E através do Scott eles conheceram a irmã dele, a Alexandra, e aí os 3 ficaram apaixonados por ela, ficaram encantadíssimos. E tanto é que no começo do livro é o Marco já adulto, com 32 anos, totalmente bem sucedido com a venda de um livro que ele escreveu, mas ele sente que ainda precisa entender algumas coisas para poder transformar esse livro numa obra mais sensacional. Ele conseguiu a vida publicando outras obras que lhe renderam dinheiro, tanto é que no começo do livro ele estava acabando de comprar uma casa e reencontrando a Alexandra, que é essa menina irmã do Scott. Os 3 fizeram um pacto de nenhum deles ficar com ela, porque já que ela não podia ficar com os 3, então era melhor não ficar com nenhum. O livro gira ao redor de um drama. Toda hora o Marcos fala nesse drama, porque aconteceu um drama que acabou com a família, o drama que desestruturou todo mundo. E aí ele vai tentar entender através desse drama por que aconteceram tantas fatalidades na família Goldman de Baltimore. Eu li esse livro em 14, 15 dias,
porque a gente é adulto e tem obrigações. Mas se não fosse por isso, eu teria lido mais rápido. E o que eu posso apresentar da história até aqui, sem spoilers, é isso, que o livro gira ao redor desse drama. Eu vou te falar que vale a pena ler o livro sim, embora eu tenha visto muitas resenhas, o pessoal falando que a leitura é arrastada, é chata. Eu não senti tédio em momento nenhum. Dei 5 estrelas e favoritei. Então, se você gosta de drama familiar, essas histórias assim, o que será que aconteceu, o que acabou com a união, com a paz, vale a pena ler. Eu vou entrar na parte dos spoilers daqui a pouco, mas as primeiras impressões do livro são essas, são muito positivas. O autor, Joel Dicker, é muito novo. Eu fui procurar sobre ele na internet, esperando ver um George Martin, porque ele já tem alguns livros publicados, uns 5 ou 6, pelo menos aqui no Brasil. E ele é novo, ele tem só 32 anos, ele é bonitão e tudo mais. E eu fiquei impressionada porque esse dos Baltimore nem é dos mais famosos, os melhores deles, na opinião geral das pessoas que conhecem os livros do autor. O mais famoso dele é O Desaparecimento de Stephenie Meyer, e o outro também, que até está escrito na capa do livro dos Baltimore, é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que também tem o personagem Marcos do livro dos Baltimore. Mas são histórias independentes. A única coisa em comum, pelo que eu entendi, é a aparição do Marcos e nada mais. Mas tanto faz começar por um ou por outro, você não vai perder a experiência de leitura, até porque eu não li A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, mas aí eu já quero ler, porque eu já conheci o Marcos, já entendo melhor a história dele, e é muito legal quando você já engrena num personagem sabendo do que acontece. Livro de 416 páginas, publicado pela Intrínseca, maravilhosamente bem escrito. Joel Dicker soube articular as palavras, construir situações de um modo que você não queria largar. E é uma história que vai e volta. Em um momento do livro você está em 2012, depois ele volta para 1995, depois ele vai para 2002, depois ele volta para 1984, depois ele vai para 2012, depois ele volta e fica o tempo inteiro assim, indo e voltando. Então tem que prestar muita atenção nas datas, porque senão você pode se perder. Então agora eu vou entrar na parte dos spoilers. Eu espero que até aqui você tenha tido interesse de lê-lo. Você vai gostar bastante. O que é esse drama? É justamente quando o Hillel, com muito ciúme do Woody, resolve avacalhar a vida dele de todos os jeitos. Já que ele era aquele menino que não era nada especial, que ele não era muito visto pelas pessoas, e aí o Woody já era totalmente o oposto, era visto pelas meninas, consagrado, enaltecido, ele ficou com inveja e matou o primo. Depois ele se matou. O primo não, né? O amigo e que virou irmão dele. Mas isso tem um motivo. O Woody, para esquecer a Alexandra, começou a se relacionar com uma menina que sofria de maus tratos e violência doméstica. Esse marido, com certeza, foi atrás do Woody, perseguiu ele e tudo mais, porque ele via a menina como propriedade, ele não gostava dela, ele maltratava muito a menina, mas ele não tava nem aí. Então o Woody queria salvar a menina desse garoto, desse cara super violento, mas não tinha jeito. Até o dia que a menina precisou voltar em casa, que eles tinham combinado de fugir, pegar umas coisas. E aí eu fiquei me perguntando por que eles tinham que pegar essas coisas, sendo que eles já iam fugir mesmo, era ela só conseguir outras coisas, mas tudo bem, livros, né? Aí nisso que ele volta pra pegar as coisas com a menina, com a Colleen, o nome dela. Esse marido, Luke, tá lá num bar e tal. Aí o irmão vê os dois entrando na casa e avisa o outro, olha, sua esposa e aquele garoto imbecil estão entrando lá na sua casa. Aí eles vão lá, acontece uma briga e o Woody acaba matando ele. Nisso ele é indiciado pela polícia, vai responder o processo, ele tentou legítima defesa, mas não funcionou, então ele pegou uma pena de 5 anos, que é justamente essa parte lá no começo do livro, que fala quando ele tem o último dia de liberdade. Só que esses meninos fazem péssimas escolhas o livro inteiro, é impressionante. Tem duas opções. Eles sempre escolhem a pior. É impressionante o livro inteiro, eles todos, os três, o Marcos, o Woody e o Hillel, eles só faziam escolhas erradas. Em vez de o garoto cumprir a pena bonitinho, ele não teria nem 30 anos quando saísse da cadeia, ainda por bom comportamento podia sair antes. Não, ele resolve fugir. E aí o Hillel vai e auxilia ele nessa fuga, totalmente errada. E o que acontece?
Nesse momento que eles estão fugindo, o Hillel monta uma emboscada para ele ser morto. Ele falou que ia jogar uma arma fora, uma arma que o Woody conseguiu ilegalmente, mas ele não jogou, ele guardou e usou essa mesma arma para matar o próprio irmão. Isso porque antes o Hillel já tinha avacalhado a carreira de Woody com uma forma bem medíocre, tosca, vil, não sei. Ele não precisava ter feito o que fez, porém, vamos lá. O Woody estava em ascensão nos esportes, super bem conceituado, supervisado. O Hillel ficou com inveja, ele já tinha inveja do Woody pelas condições físicas, pelo prestígio social. E ele vai, como a mãe dele é médica, tem contatos com farmacêuticos, entra em contato com algumas pessoas importantes de uma farmácia bem conhecida pela família e fala assim: ah, eu sou filho da doutora Anitta e eu tô precisando de um remédio chamado Talacem, que é proibidíssimo para atletas, porque é como se fosse um relaxante muscular super poderoso, que não podia, tinha uma cláusula no contrato dizendo que era proibido o uso dessa substância, se fosse pega no organismo era expulsão. Então eles sabiam disso, o Hillel foi atrás justamente desse medicamento e misturou nos suplementos de Woody para quando tivesse esse teste, acusasse lá no exame e ele fosse expulso do time. E assim aconteceu. E aí o Woody descobriu, foi atrás do Patrick, que era o treinador dele, o pai da Alexandre e do Scott, que se tornou um amigo da família. Quando ele chegou lá, ele viu a tia Anitta junto com ele numa espécie de encontro amoroso, só que na verdade não era encontro amoroso nenhum, e a tia Anitta tinha acabado de separar do tio Saul. O Woody ficou apavorado achando que os dois estavam tendo um caso, que ia contar pro tio Saul o que aconteceu. Quando ele viu a tia Anitta lá no apartamento do Patrick, ele saiu correndo. Nisso que ele saiu correndo, a tia Anitta foi atrás dele, só que ela atravessou a rua sem olhar, foi atropelada e morreu. Aí já começou a desintegrar a família Goldman. Aí depois do falecimento da tia Anitta, que foram acontecendo essas outras coisas, aí foram os meninos, o Woody e o Hillel, que aconteceu o drama. Aí já no final, depois que o Marcos descobre tudo isso, que a Alexandra sabia que os primos iam fugir para o Woody não ir pra cadeia, ele ficou chateado com ela porque ela sabia da verdade e não contou pra ele, sendo que eles tinham um relacionamento, ele se sentiu traído, e aí ele foi atrás do tio Saul, já bem velhinho, sem todos os bens materiais, porque depois que ele perdeu a esposa e os filhos, ele acabou, ele ficou triste, se isolou de tudo e de todos, foi morar numa espécie de, não é bem um asilo, mas é uma casa bem humilde, com uns cuidadores lá, muito solitário. E a única pessoa que sobrou para cuidar dele foi o sobrinho Marcos. Então ele que ia visitar o tio, não tinha mais ninguém para fazer companhia para ele. E por que que eu chorei no final? Porque justamente quando o tio Saul morre e ele fala umas frases de efeito lá que aquilo me tocou muito, muito bonito. Então é um livro que mexeu demais, não sei porquê, com o meu coração, fiquei muito triste, assim, no bom sentido, né? Fiquei emocionada. E é um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu já quero outras obras do autor. Se você já leu e concorda com o que eu falei, deixa aqui nos comentários. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!